O cristão e o hipócrita descoberto. Parte 09, dia 5 de junho de 2025. Eles podem ser boas pessoas de muitas orações, não como aqueles que oram alguns, mas que de fato oram muito. Hebreus 12:17. Pois você sabe que depois, quando ele teria herdado a bênção, ele foi rejeitado, pois não encontrou lugar de arrependimento, embora o buscasse cuidadosamente com lágrimas. Considere. C. Para que eles não façam apenas muito, mas também sejam sofredores pela religião, sofrendo não apenas pela deteriorização de seus bens, mas até a morte, e ainda assim serem nada na estima de Deus. 1 Coríntios 13:3. E ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade ou amor, de nada me aproveitaria. A hipocrisia é uma salamandra que pode viver no fogo da perseguição, da qual houve muitos casos, ou seja, daqueles a quem o vento violento da perseguição não foi capaz de afastar o caminho do Senhor. Mas o sol quente da prosperidade fez seus negócios para sua ruína. 3. Eles podem juntar tanto a parte externa da primeira quanto a segunda tábua e ainda serem apenas cristãos externos. Há alguns que são muito retos em suas relações com os homens e com as mulheres, mas não têm sequer uma forma em relação aos deveres da piedade. Outros que não negligenciam os deveres de piedade para com Deus, mas não têm consciência de seu dever para com o próximo, mas onde entendem que seus interesses mundanos os levarão, certo ou errado. As pessoas podem até juntar as duas coisas e, no entanto, não serem nada na estima de Deus. O fariseu pôs de pé e orou assim consigo mesmo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, extorsores, injustos, adúlteros ou mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Lucas 18:12. Quanto ao zelo, perseguindo a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3:6. Tudo isso pode ser, e ainda nada além dos limites da justiça faraica. Mateus 5:20. A menos que sua justiça exceda a justiça dos escribas e fariseus, você não entrará no reino dos céus. A razão disso é manifesta, a saber que todas essas coisas, sendo apenas exercícios corporais, estão dentro do compasso da natureza e não requerem nenhuma graça sobrenatural para sua execução. Se a consciência estiver de alguma forma despertada, as pessoas podem assim ser influenciadas a realizá-las, e o costume pode habituá-los tanto que o desempenho pode ser consistente o suficiente com o reino do pecado no coração. Mas só é um verdadeiro cristão aquele que une a obediência interna à externa, o exercício espiritual ao exercício corporal na religião. O interior excede o cristão exterior em vários detalhes. O cristão interior cumpre os deveres da obediência evangélica, submetendo todo o seu coração e alma ao Senhor, assim como o homem exterior. Este é o serviço espiritual que declara um homem e uma mulher para serem verdadeiros cristãos. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:23. Porque nós somos a circuncisão, que adoramos Deus em espírito, e regozijai-vos em Cristo Jesus, e não confieis na carne. Filipenses 3:3. A maior parte da religião do hipócrita está no exterior.
mas o do verdadeiro cristão está no interior, na fé, no amor, na resignação e em outras partes da religião invisível. Seu trabalho principal é com o coração, para notar o surgimento de corrupções, lamentando os defeitos que o mundo não pode perceber e lamentando o pecado de sua natureza, a fonte de todo o mal. Gálatas 5:24. E os que são os de Cristo crucificaram a carne com suas afeições e concupiscências. B. O cristão interior é sem reservas e universal em sua obediência, o que o cristão exterior nunca é. Eles ainda têm alguma concupiscência das quais nunca podem se separar. Eles reinam neles. Inimizade contra o poder da piedade. 1 João 3,12. Não como Caim, que era daquele maligno e matou seu irmão. Ele o matou, porque as suas próprias obras eram más, e as de seu irmão justas. Egoísmo. João 5,44. Como podeis crer que buscais a honra uns dos outros e não buscais a honra que vem somente de Deus? Amargura de espírito, que não pode digerir o mandamento do Evangelho de fazer o bem com o mal. Tito 3,3. Pois também nós mesmos fomos algumas vezes insensatos, desobedientes, enganados, servindo a diversas concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. E eles vêm a ti como o povo vem, e eles se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as cumprem, porque com a sua boca mostram muito amor, mas o seu coração segue a sua avareza. Mas a obediência da alma graciosa é universal. Todos esses, na medida em que visam sinceramente a todos os deveres conhecidos, aprovam a lei sagrada em todos os pontos, desejando que seus espíritos sejam conformados a ela, não que ela seja rebaixada a eles, lamentando de coração sua falha em todos os pontos. C. A obediência do cristão interior e a obediência do filho. A do outro é servil e escrava. O princípio mais alto com o hipócrita é o medo do castigo e a esperança de recompensa. Oséias 10:11. Seu fim mais alto são eles mesmos. Oséias 10:1. Geu professava zelo pelo Senhor, mas na verdade era apenas zelo por um reino. O cristão interior serve a Deus como o filho serve a seu pai, motivado pelo amor a ele ao lado de seu mandamento. 1 Timóteo 1:5. Ora, o fim do mandamento é a caridade, procedente de um coração puro e de boa consciência e de fé não fingida, apoiando-se nele para obter força para cumprir seu dever. Colossenses 3:17. E tudo que você fizer em palavras ou ação, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus e Pai por ele. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém.